Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus que estejam bem. No domingo de hoje, no estudo que nós vamos realizar sobre 2 Crônicas, capítulo 25, nós vamos trabalhar a vida de um rei que não teve muitos bons exemplos. Então, o tema de nossa aula hoje é bons exemplos. Então, vemos que na aula passada, só retrospectando, vemos que na aula passada nós tivemos um rei que não seguiu bons conselhos, né? Ele seguiu até uma certa parte da vida dele, ele seguiu os bons conselhos e depois ouviu os maus conselhos e acabou se dando mal. Nesse caso aqui, o rei Amazias, né, de 2 Crônicas 25, ele é um rei que não teve muito um bom exemplo de seu pai Joás, que foi o rei anterior. Esse é o 9º rei das dinastias após a cisão de Israel e Judá. Esse rei, ele teve uma infância meio conturbada, uma infância que não deu bom testemunho para ele. Porque o que se espera de um pai para o filho? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para vocês. O que se espera de um pai para um filho? Se dê para um filho. Então o rei Amazias, cujo nome é o Senhor é Poderoso, era filho de Joás e foi o 9º rei de Judá. Seu reinado durou 29 anos e foi resumido na seguinte frase que está expressa no texto bíblico: fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não com interesse de coração. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi politicamente correto. Só que ele não agiu de coração. Ele só cumpriu o que estava na Bíblia, nos preceitos de Moisés. Dito isso, o cronista traz para nós uma reflexão sobre quão importante é nós estarmos com interesse de coração diante do Senhor. Isso nos revela que o primeiro ato que ele fez, né, que o rei Amonias fez, do ponto de vista positivo. Por quê? Porque aqueles que mataram o rei Joás, ele matou, cumprindo o que estava escrito em Deuteronômio 24:16. Então nós vemos aqui que Amazias, ele cumpria a lei, mas ele cumpria a lei por medo de ser repreendido pelo Senhor. Ele, sendo cumpridor da lei, ele se mantinha no reinado, que o seu durou 29 anos, mas de forma hipócrita. Ele, contudo, não seguiu inteiramente o seu ancestral Davi. Então, lembra-se que o cronista ele gosta de fazer um comparativo entre Salomão e Davi com os outros reis que vieram após, dizendo assim que quando Davi tinha interesse de coração, Davi era segundo o coração de Deus, Amonias não era. Então o cronista faz esse contraponto entre os dois, para dizer para o povo que está vindo após o exílio que o melhor exemplo, a melhor vida a ser espelhada é a vida de Davi. E que os outros, eles tentaram, eles minimizaram o que a herança davídica deixou, o que o legado de Davi deixou. Então nós vemos que essas atitudes, e principalmente do rei Amazias, ele era pertinente ao pecado. A interesse do coração dele era o seguinte: ele fazia o que a lei do Senhor mandava, mas no seu coração era pecaminoso. Quantos de nós somos assim hoje? Quantos de nós nos assemelhamos ao rei Amazias? Então, neste estudo, irmãos, nós estamos nos colocando no lugar deste rei. As nossas atitudes hoje, muitas vezes, são como a desse rei. Então, não podemos olhar de forma estranha ou de forma longínqua o caráter, a personalidade desse rei, mas sim olhar de forma perto,
porque aquele povo que estava vindo do exílio da Babilônia também tinha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E qual é a sequência que isso nos traz, né? Então essa permissividade com o pecado fez de Amazias um rei que começou bem, porque ele cumpria a lei do Senhor, mas o pecado dominou até as boas intenções dele, tornando um rei mau, que espalhou a idolatria, incentivou a idolatria no meio do povo de Israel. Essa atitude foi condenada por um profeta que Deus levantou, né? E o profeta sentenciou ele, como Deus sempre traz o seu juízo àquele que descumpre os seus preceitos, que não tem inteireza de coração. Porque buscaste deuses que o seu povo não livrares das tuas mãos? Então essa foi a pergunta do profeta ao rei Amazias. Mas, pois bem, no final deste breve capítulo, né, do 25, onde nós temos uma coisa bem pontual, né, nós vemos que Amazias se tornou escravo. Se tornou escravo quando Deus o entregou nas mãos de Jeoás, rei de Israel. O que aconteceu para que isso fosse feito? Ele juntou, ele comprou, ele organizou um exército para ajudar, né? Inclusive com as tribos de Benjamim e Judá, juntando uma quantidade de homens bem armados, bem equipados, e ainda contratou uns mercenários para fazer um reforço, né? E ele foi desafiar o rei Jeoás, que é o rei de Israel na época. Israel é o reino do norte, onde a capital seria Samaria. Então ele chegando num determinado ponto no campo de batalha, o rei Jeoás chega e fala para ele: vai embora, né? Vai embora porque você vai perder, né? Você vai perder. E o rei Amazias, né, com a sua teimosia, esse é o exemplo que o cronista escolheu para nos representar. Ele, com a sua teimosia, ele falou: não, eu vou ganhar de você, e toda aquela arrogância e toda aquelas atitudes de pessoas que estão querendo se sobrepujar sobre as outras, né? Então nós vemos essa atitude do rei Amazias. E Deus lá no capítulo 25, no versos de 20 a 24, que eu vou deixar para os irmãos lerem em casa, tá? Ele fala assim: além de Amazias e seu povo serem capturados, Joás também saqueou o templo e levou todos os utensílios de ouro e prata. Então isso é lastimável, né? Deus permitiu que além da pessoa ser escravizada, ainda saqueasse a casa que eles têm maior apreço, que seria o templo, né? Então, assim, tomemos muito cuidado, porque trazendo para nossa vida hoje, nós deixamos o inimigo entrar e saquear, nós desafiamos o inimigo e deixamos ele entrar e saquear, e depois nós corremos para Deus e perguntamos: o que nós fizemos de errado? O que eu estou fazendo para merecer tudo isso? Então pensemos, refletimos sobre essa atitude, porque Amazias seguiu o exemplo e então o contra-exemplo de seu pai, o Joás, né? Mas não o modelo ideal de Davi. O Joás, na verdade, deixou um exemplo bem confuso para Amazias. Então, assim, tem esse ponto também, onde nós, o que nós deixamos para os nossos filhos, que foi a pergunta que eu fiz no começo do estudo. Nós deixamos exemplo, exemplo e exemplo. São essas três coisas. Nós deixamos testemunho, testemunho, testemunho. Então, para que aquelas pessoas que nos seguem, aquelas pessoas que nos admiram, que nos olham, nós temos apenas que deixar o testemunho. E esse testemunho é um testemunho de oração, de leitura da palavra, né? Então, Amazias, ele chegava no começo até obedecer aos estatutos de Deus, mas depois no final ele deixou para lá, ele foi
contaminado, ele foi tomado pelo pecado da idolatria e da arrogância e acabou tendo um fim que muitos dos reis de Judá tiveram, né? A queda de Amazias é atribuída ao desafio presunçoso e insensato que lançou sobre o rei de Israel, o Jeoás, o qual, ao executar o juízo de Deus, que Deus já tinha dado o juízo, que eu já falei no estudo, saqueou Jerusalém e levou vários reféns a Samaria. Então foi a primeira desolação que Jerusalém teve. Posteriormente, os próprios oficiais de Amazias conspiraram contra ele, porque ele fez o que fez, e você só vai descobrir isso lendo o texto. Perseguiram até Laquins e o mataram. Isso está relatado lá no verso 27 e 28 do capítulo 25. Então essa história, assim, o rei, ele, como é a sua atitude diante das pessoas, né? Então o rei teve uma atitude arrogante perante Deus, perante as pessoas, prejudicou pessoas. Então, assim, você tem que entender o seu lugar, qual que é o meu lugar diante de Deus, qual que é o meu lugar na minha família, para que eu possa chegar e exercer aquilo que Deus quer que eu faça. Você deve ler, orar a palavra, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que não é a nossa, né? Ou você acha que a vida de desrespeito se passa impune diante de Deus? Essa é a nossa grande dúvida. Vamos para onde, né? Vamos pagar aonde, né? O que eu falo sempre é que a gente paga aqui mesmo a gente paga, como o rei Amazias pagou. Ele começou bem e acabou mal. Irmãos, que o domingo de hoje seja um domingo de reflexão sobre o nosso caráter, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso testemunho, principalmente sobre o nosso exemplo, né? Que esse domingo você possa entender que Deus te chamou para ser testemunho ao mundo e que esse exemplo do rei Amazias e do rei Joás possa ser encravado no seu coração e que você possa fazer ao contrário disso, agir com integridade para com o Senhor. Deus abençoe e que você tenha um bom domingo e uma boa semana no nome de Jesus.